noite, aqui de novo. Hoje nós vamos participar com vocês sobre mais um material de apoio e nessa semana a gente vai falar em vídeo, né, sobre a Semana da Consciência Negra. Então, preparando material para vocês, mais ou menos sobre o que a gente ia falar na Semana da Consciência Negra, eu separei um texto bem bacana de referência, tá? Da Nilma Lino Gomes, que fala um pouco sobre essa trajetória escolar, que é o caso de vocês agora, que estão no ensino médio, e sobre como essa trajetória escolar influencia no estereótipo, né? No corpo negro, no cabelo, na estética em si das pessoas. O que ela começa falando é sobre como a escola ela vai ter uma interferência na nossa cultura, não só no ensino, né, mas também na nossa cultura. E por que ela diz isso? Porque os valores e, por consequência, o preconceito racial e as outras questões, elas vão estar atreladas não só ao nosso meio social em casa, mas também nos outros meios, né? Então, a escola ela faz parte, ela é uma das instituições sociais que moldam o ser humano. Então, ela está aí inserida nesse caráter. Sem perceber, a gente acaba fazendo ou reproduzindo algumas questões que aprendemos no nosso meio social. Por exemplo, achar que o cabelo crespo ou o cabelo cacheado é intitulado como cabelo ruim, né? Essa é uma construção. E o que ela vem falar mais à frente? Que essa construção ela é uma construção social, né? E o que essa construção social faz? Ela reforça esses estereótipos negativos. Existem coisas que são biológicas e coisas que são sociais. O biológico ele vai estar atrelado justamente ao o que a pessoa nasce com aquilo, né? Não é mutável. Mas a questão cultural e social, ela é mutável. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente tem como verdade absoluta que a pessoa que é negra, ela é menos do que uma pessoa que é branca, a pessoa que é negra, que tem o cabelo cacheado ou crespo, é tida como um fenótipo menos valorizado do que outro. E o fenótipo que eu falo, quando eu falo fenótipo, eu falo sobre a física, né, da pessoa, a cor do cabelo, o jeito do cabelo dela, a cor da pele, entre outros. Isso não pode ser mudado, mas como a gente vê essa pessoa, isso sim pode ser mutável. Por que eu digo isso? A Nilma Lino Gomes, ela vem dizer sobre a época que as pessoas foram escravizadas, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E aí a concepção de que se tem de que ser negro ou descender de alguém que é negro é algo ruim, desde essa época, porque naquela época o ser negro não era o que era taxado como ruim, né? O que era taxado como ruim era ser escravo. E aí, como vieram várias pessoas de outros continentes ser escravizados, eram punidos, enfim. E ao longo do tempo, questões da cultura negra foram sendo parte da resistência, né, dessa escravização das pessoas. E coisas como o cabelo, os rituais, as tranças, né, enfim, foram tidos como formas de resistência do pessoal, né. E aí, por isso, foi começado a associar o ser ruim no fenótipo, né? No fenótipo, o cabelo, a cor da pele, mas naquela época não era considerado como nos anos posteriores.
Então é isso, né? A cultura que vai inibir ou que vai exaltar alguma coisa. Então, a partir do momento em que as pessoas têm um padrão de estereótipo de beleza ideal, essa beleza ideal, geralmente ela é colocada pelo dominante, né? Então, naquela época, quem era o dominante era o branco, o europeu. Então, o que chegava mais próximo dessa característica era considerado o belo, né? O admirável. E isso perdurou por muitos anos. A gente ainda vê resquícios dessa padronização até hoje. E aí, por que a gente traz essa discussão agora? Se a gente se perceber como indivíduo, será que eu já fiz alguma brincadeira de mau gosto com algum amigo? Será que eu já fui preconceituoso com alguém por alguma dessas questões? Aí é que fica para cada um de nós percebermos e lembrarmos sobre isso, né? Mas é bem interessante lembrar também que nós somos fruto do meio. Então, como eu falei para vocês anteriormente, quando você está inserido num ambiente que reproduz essas características, você vai aprender, você vai reproduzir, né? Mas como eu falei, a cultura não é algo estático, né? Ela não é parada no tempo. O que é parado no tempo? Esse pincel aqui, ó. Esse pincel ele não vai mudar. Se a gente deixar ele permanecer desse jeito, ele vai ficar estático desse jeito. Mas a cultura ela não é um pincel, ela não é algo palpável, né? Ela pode mudar sim, ela pode ter várias mudanças, inclusive, para melhorar a convivência das pessoas, quanto para não, né? E eu percebo que vem, ao longo dos anos, essa... Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda, sou estudante de Ciências Sociais na UFT e eu gostaria de bater um papo com vocês hoje sobre cabelo e representatividade. De início, já dizendo que o cabelo crespo aí, ele transcende, né, a esfera estética. Quando o assunto é representatividade para além da beleza, o cabelo crespo foi e continua sendo uma ferramenta política de luta, né? As madeixas crespas assumir as madeixas crespas e encaracoladas em um ambiente que estão nos dizendo o tempo todo que cabelo bonito é o cabelo liso, sem questão de dúvidas, é uma ferramenta, sim, de resistência. A representação, ainda na infância, é tão importante quanto, né? Porque é o momento em que a criança se encontra intrinsecamente em processo de desenvolvimento emocional, cognitivo, social, emocional, né? A construção da identidade da criança, ela se faz através do seu desenvolvimento social e da sua capacidade de interagir com o mundo e com as pessoas à sua volta. Quando a criança, ela interage, ela observa as semelhanças e diferenças, incorpora valores, afetos e desafetos, sendo por meio desses relações entre o eu e o que ela vai construir na sua... É daí que ela vai construir na sua identidade, né? Sendo assim, gente, a criança ela precisa sim de representação, seja por meio de atividades desenvolvidas na escola, brincadeiras, brinquedos, ou até mesmo de histórias em que essas crianças elas possam se sentir e se reconhecer inseridas, né, se perceber naquelas atividades. E aí, pessoal, a representação para a criança negra é tão importante como a de qualquer outra criança, né? No processo aí da sua identidade, a construção da autoimagem da criança, ela se dá muitas vezes por meio dos brinquedos e brincadeiras, e apesar de termos muitas atividades de cultura negra, às vezes dentro da escola, poucas são utilizadas, né? E a gente pode citar aqui outro exemplo também de quando a gente vai em brinquedoteca, lojas infantis, dificilmente a gente encontra nas prateleiras bonecas negras, bonecas de cabelo crespo, encaracolados, né? Em sua maioria são bonecas brancas, de olhos claros e cabelo liso, né? E aí as bonecas são aí uns bons exemplos, né, de preconceito existente. Oi, pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a Lorena, faço parte do curso de Ciências Sociais e nós estamos aqui hoje para falar sobre esse tema que é um tema bastante complicado, né?
que vem a ser o racismo, que se perdura aí até hoje. A maioria dessas pessoas que são racistas e são preconceituosas é devido à falta de informação, né? E hoje a gente está aqui para ajudar vocês aí sobre esse assunto. Então, né, a reação de cada pessoa negra diante o racismo vem a ser algo muito particular, né? Ou seja, vai estar ligado a cada construção da identidade da pessoa negra e também pela possibilidade de socialização. A pessoa negra, ela vivencia muitas experiências, principalmente a experiência com cabelo, que vem a ser aí desde a infância. Elas são submetidas desde muito cedo a participarem de rituais, né, de manipulação para o cabelo. E geralmente a primeira técnica utilizada vai ser a trança, né, mas nem sempre ela vai se tornar o penteado preferido delas. E essa questão, né, do cabelo crespo vai estar associado a práticas individuais de cada construção de identidade negra. E na adolescência vem a ser um dos momentos mais rígidos para aquela criança ou para aquele adolescente, pelo fato de aceitar o estilo de cabelo e a cor da sua pele. É bastante importante a gente ressaltar a escola, porque ela pode atuar bastante nessa reprodução de estereotipos sobre o negro, o corpo, o cabelo. Por isso a escola ela não vai atuar tanto aí na superação na vida dessa criança e desse adolescente negro. E vai ser nesses espaços aí que vai ser gerado esse momento de comparação entre outros padrões estéticos. Olá, galera, tudo bem? Eu me chamo Paulo e hoje eu vou falar de uma questão muito importante, que é a inserção dos debates sobre a questão racial dentro da sala de aula. Hoje a gente sabe que o preconceito ele existe, o racismo ele existe, e são coisas que devem ser combatidas. Como na adolescência a escola é uma das instituições nas quais a gente passa a maior parte do nosso tempo, fora a nossa primeira instituição, que é a nossa casa com a nossa família, então já de início já mostra o quão é importante discutir essas questões dentro da sala de aula, até mesmo porque é uma coisa que é sofrida por alunos, é sofrida por professores. Hoje a gente sabe que algumas escolas adotam umas exigências higienistas, né? Questão de uniforme, aparência, e só que a gente não sabe que por detrás dessas questões higienistas está mascarado o preconceito, a discriminação, o racismo, algumas expressões, como por exemplo, vai arrumar o cabelo. Isso mostra como é o preconceito com relação ao cabelo crespo. Os cabelos armados e soltos, eles representam a independência e a relutância para com as regras de estética que a sociedade criou ao longo dos séculos. E por isso é muito importante que esse assunto seja debatido com seriedade no ambiente escolar. Durante a nossa vida escolar, já sofremos rejeição com relação ao cabelo, e isso causa um certo desconforto, né? E a escola ela pode ajudar como uma instituição favorecedora para que este tipo de discriminação não ocorra. Então, dito isso, o estudo sobre as representações do corpo negro no ambiente escolar, ela pode ser uma contribuição não só para revelar
o preconceito e a discriminação racial presente na escola, mas também pode nos ajudar a construir estratégias pedagógicas e alternativas que nos possibilitem compreender a importância do corpo na construção da identidade negra. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até a próxima.